Bem-vindos ao tutorial de como fazer o menu estilo Minecraft na Unity. E é isso. Pega lá no sala de aula, eu coloquei um pacote, material para aula, menu Minecraft. E coloca dentro do teu projeto. Eu gosto de fazer assim, ó. Eu pego aqui, tá na minha área de trabalho. Eu pego ele, arrasto e solto aqui dentro do meu projeto. Isso aqui são todos os arquivos que a gente vai usar. A gente vai usar desde vídeo, tem alguns botões, imagens, né, sprite, músicas, efeitos sonoros e a fonte do Minecraft. Clica para importar e espera carregar. Esse vídeo a gente vai ver como fazer um menu estilo Minecraft simples. Eu vou mostrar uma opção de configuração, onde depois você pode se aprofundar e fazer mais. Mas o que eu quero fazer aqui é deixar ele funcional, o mais, entre aspas, básico possível. Dentro dessa pasta menu Minecraft é onde vai estar os arquivos das imagens, fonte, entre outros, que vai ser usado nesse vídeo. Antes disso, a gente precisa fazer algumas configurações, como por exemplo, vir em game e tirar dessa opção Free Aspect aqui, colocar 16:9, onde a gente vai deixar a escala de resolução igual de um monitor de uma televisão. Voltamos para Ensine, e aqui dentro de Simple Ensine, vamos fazer o seguinte: vamos criar um canvas e dentro dele a gente vai fazer algumas configurações. Botão direito aqui na hierarquia, vamos para o I, que é de User Interface. Aqui dentro existem todas as opções de coisas que você pode colocar dentro de um menu. Por exemplo, a gente vai ter imagem, texto, painéis, botões de seleção, slide, scroll bar, input field, onde o usuário vai digitar o texto, botão no estilo drop down, entre outros. Por enquanto a gente vai criar um canvas. O canvas, quando ele é criado, ele fica desse tamanho aqui, flutuando no mundo. Para facilitar, por ser um projeto 3D, eu vou ativar a opção de visualização 2D, onde vai me ajudar a ter uma visualização melhor para trabalhar com o menu, que esse menu ele vai ser baseado, apesar de ser um jogo 3D, totalmente 2D. Clicando aqui no Canvas, vamos no inspetor, ele vai aparecer várias configurações, e a principal dela que a gente tem que alterar, esse é o Y-Scale Mode do Canvas Scale, de Constant Pixel Size para Scale with Screen Size. Isso aqui ele vai setar como padrão a escala de resolução de monitor Full HD, que é 1920 por 1080. Isso aqui é para evitar a interface quebrar no futuro, então colocamos esses valores. Aqui dentro do Canvas, o que a gente vai fazer? No caso do Minecraft, ele vai ter um mundo 3D girando de fundo, mas aqui eu vou usar um vídeo. Coloquei 3 vídeos, que são vídeos de cenários do Minecraft, onde você vai escolher um e colocar como fundo do seu menu. Clica aqui no Canvas, a gente vai clicar com o botão direito e vai em Y e vai criar um Raw Image. Esse Raw Image, ele é uma imagem do Canvas, porém ele é uma imagem diferente da imagem normal, uma imagem que eu posso renderizar um vídeo nela, como se fosse uma imagem crua. A gente vai pegar essa imagem, a gente vai vir aqui no Rect Transform dela. Aqui no Rect Transform, esse carinha aqui é um botão. Aqui eu defino a âncora das minhas imagens. Como o monitor, o tamanho de tela pode sempre modificar. Eu tenho um monitor quadrado, eu tenho um monitor 16:9. No Canvas da interface do Unity, ele vai ter uma coisa chamada âncora, que é esse meu carinha aqui, que são essa cruz aqui da tela. Ou seja, baseada nessa cruz, se a minha tela tiver alguma interferência, ela vai usar esse ponto para fixar a minha imagem. É que nem um navio. Se eu boto a âncora no navio, em certa parte do mar, apesar do meu mar ele mexer, meu navio ele vai tender a ficar onde está a âncora. Mesma coisa aqui é para a imagem. Existe um atalho que eu quero fazer, que é pegar esta imagem aqui, que ela está pequenininha na tela, e fazer com que ela fique desta forma aqui, ó, preenchendo toda a tela, como se fosse um painel. Eu vou dar Ctrl Z para voltar as opções que eu fiz. E vou deixar da forma original. Vou clicar aqui, vou segurar a tecla Alt do teclado,
pode ver que os ícones da âncora ele vai modificar e vou clicar nessa última opção. O que essa última âncora faz quando aperta a tecla Alt? Ela vai estender todo esse meu objeto aqui do Canvas para a área preencher dele total do que ele for pai, do que ele for filho no caso, perdão. Como ele é filho do Canvas, ele vai preencher toda a área do Canvas. Então eu clicar Alt e se apertar nessa opção aqui, ele faz isso aqui, ele estende, como se ele virasse um painel. Além disso, para a gente criar, colocar o vídeo nesse lugar aqui, a gente vai precisar fazer duas configurações. Vou deixar aqui dentro da pasta vídeo, clicar com o botão direito, Create, acho que eu passei, Render Texture, achei. Textura de renderização. Essa textura de renderização é necessária para o Unity poder rodar o vídeo na nossa interface. Criado, eu vou modificar os valores aqui de size para o tamanho original do vídeo. Se o seu vídeo for em Full HD 1080, 1920 por 1080p, nas configurações aqui você vai colocar a resolução do vídeo. Se o seu vídeo for 600 por 400, você coloca aqui. Nesse caso, esse vídeo ele é 640 por 360. Esses valores. Voltando. A gente vai criar aqui na nossa hierarquia, botão direito. A gente vai fazer o que agora? A gente vai criar um vídeo, um componente de vídeo aqui, um objeto de vídeo, video player. Esse nosso video player ele vai ser responsável por rodar o vídeo. Aqui dentro do videoclip, nesse campo, nós colocamos uma das três opções de vídeo. Você escolhe a melhor. Vou colocar aqui Floresta Encantada. A opção loop é a opção que diz que o meu vídeo, ele vai, quando acabar, ele vai se repetir, ele vai ficar em um loop eterno. Eu quero essa opção ativa. E aqui embaixo onde tem Target Texture, é a textura alvo, que é o nosso carinha que a gente criou. A gente arrasta e solta para cá. Agora voltamos no nosso Raw Image, onde ele vai pedir aqui nesse campo do componente Raw Image Texture, onde ele vai pedir aquela mesma textura que a gente criou. Copiamos não, no caso, arrastamos e jogamos para cá. Não se assuste, a sua imagem ela vai ficar transparente, é normal. Ao dar play, ela volta a aparecer. E olha aí, voltou a aparecer. Temos já o vídeo sendo renderizado como fundo do nosso menu, que vai representar aquele mundo girando do menu do Minecraft. O próximo passo é colocar a logo, os botões, texto, entre outros. Agora vamos colocar a logo aqui do jogo. Vou modificar o nome de Raw Image para BG Menu, que significa Background Menu, fundo, tipo papel de parede do menu. Aqui dentro dele vou criar como filho uma imagem, botão direito, UI, Image. Essa minha imagem ela vai servir como, aqui dentro, eu vou colocar dentro do Source Image o logo do texto menu do Minecraft. Então ela vai servir como nome do jogo aqui principal na sua tela de menu. Mas para isso a gente precisa vir aqui no menu Minecraft, em Sprites, e aqui dentro eu coloquei, tá aqui ó, a imagem com o logo do Minecraft. Infelizmente, quando eu peguei essa imagem, ela tem o Minecraft mesmo recortado e o Minecraft Realms embaixo por inteiro. Precisamos recortar essa imagem e vamos utilizar esse Minecraft Realms. Seleciona a imagem, primeiramente vamos fazer algumas alterações. Primeiro de tudo é o seguinte, em Texture Type, quando a gente trabalha com projeto 3D, ele vem com as imagens como default. Temos que mudar para Sprite 2D and UI. Como queremos colocar essa imagem na nossa interface, ela precisa ter a opção de Sprite 2D and UI. UI na nossa interface. Espera aí, deixa eu salvar aqui a modificação que eu fiz, ó. UI, aqui, ó. São os objetos de interface, de User Interface. Modificamos para essa opção. Além disso, como aqui a gente tem múltiplas imagens de single, que é de único, a gente coloca multiply, que é de múltiplas imagens, porque precisamos fazer o recorte. Filter Mode de bilinear, colocamos Point no Filter. Como essa é uma imagem em pixel art pixelizada, essa opção do Filter Mode, sair de bilinear Point no Filter, é necessária para a nossa imagem da logo do jogo não ficar borrada. Aplicamos as modificações. Quando clicamos aqui em Sprite Editor, pode ver que é para fazer o recorte. Ele não vai abrir a opção para a gente de fazer o recorte. Ele vai dizer aqui que é necessário o pacote 2D
para ter a opção de recortar dentro da Unity. Como estamos trabalhando com o projeto 3D, ele não veio com esse pacote, então vamos ter que instalar de forma manual. Aperta aqui em OK, vou lá em cima em Window, depois eu vou aqui em Package Manager, gerenciador de pacotes, e aqui dentro ele vai mostrar todos os pacotes que eu tenho instalado dentro desse projeto. Além disso, clicando nessa opção aqui desse drop-down, ele vai aparecer outras opções. Nós queremos acessar a opção registrados pela Unity, que são os pacotes oficiais da própria Unity. Eles não estão necessariamente dentro do projeto, mas conseguimos acessar e instalar eles dentro do projeto. Clico nessa opção, ele vai carregar e logo de cara a primeira opção de pacote é o pacote 2D. Esse pacote 2D ele é o que vai ter a ferramenta da gente fazer o recorte da imagem. Então vamos instalar. Clico no botão instalar e aí a gente espera. Ele vai demorar um pouquinho para instalar, mas não tem problema, você espera. Pronto, agora ele já fez a instalação. Como é que eu sei que o pacote foi instalado? Ele fica com esse V e de vez da opção instalar, ele fica com a opção remover. Podemos já fechar essa janela. Selecionamos a imagem Minecraft e agora podemos fazer o recorte. Clicando aqui em Sprite Editor, ele abre para a gente a ferramenta. A única peça desse nome aqui inteiro que eu vou querer é o Minecraft Realms. Existe uma opção de a gente fazer o recorte automático dentro do Unity. A gente vem aqui em Slice, Automatic, Slice. Ele já faz o recorte automático. Como é que o Unity vai reconhecer e fazer o recorte automático? Entre uma imagem e outra tem que ter um espaço vazio transparente. Espaço vazio transparente. Então toda a imagem que tiver descolada de outra imagem com espaço vazio transparente, ele vai pensar que é uma imagem sólida. Aqui é um, aqui é outro, aqui é outro e aqui é outro. Que a gente vai usar esse Minecraft Realms. Feito o recorte, vou aplicar. Eita, não falei os atalhos. O atalho para poder mexer aqui dentro é zoom, scroll do mouse. E para fazer esse movimento, você clica na rodinha do scroll do mouse, como fosse um botão. Aí você consegue fazer esse movimento. Fecha essa janela, volta para o Unity. Aqui dentro, onde tem essa bolinha branca, eu clico e ele vai aparecer todas as imagens que foram recortadas. E aqui eu tenho Minecraft Realms. Diferente de um projeto 2D, que a gente já pegava a imagem aqui, arrastava e soltava dentro do mundo, no Canvas isso não vai funcionar. A gente tem que criar uma image da image. Aqui em Source Image, nós colocamos aí sim o sprite aqui dentro. Pode ver que o que antes era um quadrado branco, agora ele tem a logo do jogo. Mas percebam que a imagem ela tá distorcida, não? Ela tá esticada um pouquinho para cima. Existe uma opção aqui do Image que faz preservar o aspecto original da imagem. Preserve Aspect. Seleciona essa opção. E pode ver aqui o Minecraft Realms, apesar de estar pequenininho e achatado, ele nunca vai distorcer o tamanho original. E a partir desse ponto, a gente consegue aumentar o tamanho da imagem. Como é que eu fiz isso aumentando, arrastando as laterais? Com a opção aqui, ó, Rect Tool. Essa ferramenta aqui eu consigo aumentar e diminuir o tamanho dos objetos. E arrastando, ó, clicando no meio, não nesse círculo azul, não nas bolinhas ou nos traços ou nessa cruz, no meio onde tem a imagem, eu consigo fazer esse movimento. E eu vou colocar ela no meio aqui da tela, na parte superior. A partir desse ponto, nós já temos a logo do nosso jogo. Volto aqui para Ensine. E o que é que a gente vai fazer agora? Eu vou criar os botões para a gente ter as interações dentro do menu. Uma coisa que eu vou fazer para organização é que, ó, aqui o meu Minecraft Realms, o nome do meu arquivo é image. Eu vou botar aqui, ó, título, sem acento no mesmo. Eu vou colocar título. Aqui dentro do BG Menu, eu vou criar uma coisa do Unity. Vou clicar com o botão direito, o Y, e vou criar um button. Aqui, ó, button. Pode ver que o button ele vem seguido de um Text Mesh Pro. O que é isso? Ele vai criar um botão com texto dentro. Clico, ele criou aqui meu botão e ele aparece essa janela. O Unity ele usa o Text Mesh Pro para renderizar texto na tela, para colocar o texto na tela. Então vamos importar essa biblioteca. Import TMP Essentials, clicamos nessa opção e clicamos só na opção superior. A opção inferior é para ele mostrar exemplos de como usar esse texto. No caso a gente não quer. Fechamos aqui e agora temos o nosso botão.
Pode ver que quando ele carregou a cena, ele sumiu a imagem de fundo. Não tem problema. É porque quando ele recarrega a cena, ele não mostra o vídeo que está sendo renderizado. Se eu der play no meu jogo, aí sim ele vai mostrar o vídeo novamente. Tiro do play, lembrando, tudo que a gente estiver fazendo aqui, mexendo no menu, criando, modificando, o play não pode estar ativo. O play só pode estar ativo quando quando a gente for testar o nosso menu. Criei aqui o botão e a gente vai fazer o seguinte: nós queremos trocar a imagem desse botão e o texto desse botão igual ao texto do Minecraft. Eu coloquei aqui essa imagem aqui lá dentro do Sprite chamado Widgets. Aqui é onde está os nossos botões. Ele tem vários botões. Tem outros também, ó. Tem o do Java Edition, tem o do Checkbox, acessibilidade. Mas vamos usar esse Widgets. Vamos fazer a mesma forma de tratamento que fizemos nas outras imagens. Em Texture Type, selecionando ele. Texture Type, colocamos Sprite 2D and Y. Sprite Mode de Single, colocamos Múltipla. Porque a gente tem várias opções aqui. Filter Mode de bilinear, Point no Filter, para a imagem ficar pixelizada perfeita. Vamos aplicar as modificações e vamos clicar em Sprite Editor. Aqui dentro, infelizmente, se a gente utilizar a ferramenta de recorte automático, ele vai pensar que esse grande blocão aqui é uma imagem única, ó. Automático, Slice. Tá vendo? Ó, a linha azul demarcando e as outras imagens aqui também demarcando. Então, a gente vai ter que fazer algo, entre aspas, ruim, que é o que? Nós vamos ter que fazer o recorte de forma manual. Eu vou remover esse recorte automático que ele fez. Eu seleciono aqui na área e aperto o botão Delete do meu teclado. Delete, 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 Delete. Ó, até a cruzinha aqui que fica no meio da tela do Minecraft, ele tem aqui para recortar. Como é que a gente faz recorte de forma manual? Eu vou dar um zoom com o scroll do mouse, vou movimentar aqui a minha tela clicando no scroll do mouse como botão. Vou clicar com o meu mouse e arrastar, e ele vai fazer esse desenho verde. O que é esse desenho verde? É a área que ele vai recortar da imagem. Fiz o recorte do primeiro botão. Como foi que eu cliquei? Qual botão eu cliquei? Foi com o botão esquerdo, que é o botão de seleção do mouse. Clico novamente aqui embaixo. Ó, dessa vez eu criei um menor. Tá vendo que eu criei um menor? Não se desespere. Tem como a gente ajustar. Como é que faz o ajuste? Selecionamos a barra azul, não o ponto verde, ou a bolinha azul aqui. Nós selecionamos a barra azul e esticamos para cima. Clica, segura e estica. Assim a gente consegue ajustar. E falta ajustar para o final do lado de cá. E mesma coisa para o botão aqui de baixo. O que a gente vai ter? A gente vai ter 3 estados do botão. Que é o botão normal, o pressionado e o destacado. Então vamos usar esses 3 estados do botão porque a gente vai fazer um botão com a animação de troca de sprites. Feito isso, vamos apertar na opção aqui, ó, Apply, para aplicar as modificações. Apertei, a partir desse ponto eu posso fechar essa janela. Fechei a janela e agora quando eu clico na setinha aqui do lado, vocês vão ver que tem 3 opções de botões aqui, as 3 imagens que fizemos no recorte. Voltamos para o botão da nossa interface e como é que a gente faz para colocar o sprite que recortamos aqui. Aqui no nosso botão, aqui no componente Image, Source Image, UI Sprite. Esse cara aqui a gente deve substituir, que é exatamente a imagem que vai ficar no botão. Eu pego do meio, o que tem Widget 1, arrasto e solto para cá. Pode ver que agora ele está com a cor do botão do Minecraft. Porém, ele está bem pequenininho na nossa interface. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que aumentar o tamanho desse botão. Podemos aumentar de várias formas. O próprio Rect Tool aqui, a gente pode esticar assim, ó. Para deixar ele maior. Ou, a gente pode usar a ferramenta de escala. Essa daqui, ó. Clico no quadrado branco, arrasto. Aumento ele. Volto para o Rect Tool. E depois ajusto a questão do tamanho, que o botão do Minecraft é um pouco alongado. E para centralizar, eu arrasto até aqui, ó, que ele centralizou automático para mim. Deixa eu ter uma visão melhor. Acho que eu vou esticar ele um pouquinho de nada mais para cima. Assim. Acho que agora ficou um tamanho legal. Pronto. Aqui a gente tem a nossa imagem do botão principal. No momento, o Unity, ele tem a seguinte coisa. Ele tem um componente botão, que é o que vai dar todas as funções que esse meu carinha aqui é um botão na interface. Ele vem com a transição de Color Tint. O que é a transição de Color Tint? Vou dar play para mostrar para vocês. Quando eu interagir com esse botão, os estados do botão ele vai ser representado por troca de cor. Por exemplo,
Quando ele fica destacado, pode ver que ele fica um pouquinho mais escuro. Quando eu clico, ele deixa o botão mais escuro e solto, ele volta para a forma original. Ou seja, aqui a gente vai ter uma troca de cor de sprite como animação. Tiro do meu play, estava exemplificando agora. Eu posso trocar o tipo de transição. O Unity ele vai ter sem transição, que é none, Color Tint, que é o padrão, Sprite Swap, que é o troca de sprite, que é o que a gente vai fazer, e Animation, que é uma animação no botão. Mas aqui nesse caso a gente vai usar o Sprite Swap. O Sprite Swap ele vai fazer a mesma coisa, que é uma animação, porém de vez de trocar a cor, que é esse cara aqui, o Color, a gente vai trocar a imagem, o Sprite, esse cara aqui, o Source Image. O Highlighted Sprite, a gente coloca esse daqui, que é o destacado, que está com a linha branca. E o Pressed Sprite, que é o normal, a gente coloca o com a textura mais escura. Coloco para cá. Configurou esses dois, eu dou play. Existem vários outros estados. No momento eu não vou colocar, porque eu não tenho os outros estados. Ó, quando eu boto o mouse por cima, ele fica destacado em branco. Quando eu clico, ele fica mais escuro. E quando eu solto, ele fica o normal. Estamos com a animação de troca de sprite. Tiro do play. Volto aqui. E o que é que a gente vai fazer? Pode ver que está escrito button. O Minecraft, se eu não me engano, ele tem o play game, que é o jogar. Que é o jogar, né? O que é que a gente vai fazer? Vamos trocar o texto desse botão aqui, a fonte no caso, né? Vamos trocar a fonte. Como é que faz para trocar a fonte? Você pode baixar na internet, em qualquer lugar, fontes diversas. Recomendo da fonte, Google Fontes. Pesquisa no Google que você vai achar. O Unity ele aceita dois tipos de fontes para fazer conversão. Olha só que burocracia. Volto no menu Minecraft e tem uma pasta chamada fonte. Essa minha pasta ele já tem um arquivo de fonte chamado .ttf. É o tipo do arquivo, ele aceita .ttf e OTF, OTP, um negócio assim, se eu não me engano. É a fonte normal, o Unity não vai aceitar. A gente vai precisar fazer uma conversão da fonte para poder colocar ela aqui na nossa interface. Vamos aqui em Window, vamos em Text Mesh Pro, Fonte Asset Creator. O que é isso daqui? É um conversor de fonte para o tipo de fonte que o Unity vai aceitar. Nós jogamos a nossa fonte aqui para esse source font file, que é a fonte que vai ser convertida. Existe uma configuração que é interessante fazer, que é o character set. Originalmente o Unity ele vem com essa opção aqui, ASCII, onde ele vai contemplar os caracteres que é do, vamos dizer assim, entre aspas, o dicionário americano. Que no caso do dicionário americano ele não tem acentuação como no português. Palavras acentuadas, caracteres especiais como cedilha, um N com tio em cima, trema, entre outros, a língua inglesa não vai ter. Quando a gente troca essa opção para o Extended ASCII, ele vai abrir a possibilidade de, quando eu converter essa fonte, aparecer esses caracteres. Porém, a fonte que você pegou da internet, por exemplo, baixou, criou, assim vai, ela tem que ter suporte a esses caracteres especiais. Não adianta eu colocar Extended, na hora de colocar aqui um cedilha ele não for, porque a fonte original que eu peguei não tem suporte. Então verifique isso. E vou mostrar para vocês, essa fonte que eu peguei aqui do Minecraft, ela não tem suporte. Não tem problema, vou escrever as coisas em inglês. Clicamos aqui na opção Generate Font Atlas, espero ele carregar. Ele fez a conversão e agora nós salvamos. Apertamos o botão Save e ele vai tentar salvar dentro do próprio projeto na pasta fonte. Ok, tudo certo. Salvar. Quando ele cria a minha fonte, ele vai criar com esse ícone aqui, ó. Vou fechar a janela aqui que eu não vou precisar mais dela. Ele vai criar com esse ícone azul, F de fonte. É esse ícone aqui, é esse tipo de fonte que o Unity vai aceitar, estranhamente .asset. Vamos lá no nosso botão aqui, button. E onde é que eu sei esse texto? Esse texto está aparecendo para o usuário. Toda vez que eu crio um botão com texto dentro da Unity, esse meu botão ele vai ter como filho, ó, clico aqui na setinha, ele vai aparecer um texto. E esse meu texto é que vai aparecer o texto para o usuário. Aqui no lado do inspetor, nesse campo, eu consigo digitar o que vai aparecer para o usuário, que é play game. E fonte asset, aqui embaixo, é a fonte que vai estar o texto. Se eu trocar esse Liberation Sans, que é o próprio do Unity, arrastar e jogar aqui o do Minecraft, ó, ele trocou para play game igual ao do Minecraft. Em font size eu consigo alterar o tamanho da fonte, por exemplo, tá 24.
vou fazer uma opção que é alterar valores de campos na Unity, clicando no texto do campo. Se eu clico no texto e arrasto o mouse para o lado, ele aumenta ou diminui, dependendo do lado que eu arrasto. Vou deixar mais ou menos esse tamanho mesmo, 24, acho que pra mim ficou bom. Aqui em Vertex Color a gente consegue alterar a cor. O texto do Minecraft originalmente ele é branco, não é esse cinza. Então aqui no Vertex Color eu tiro esse cinza escuro e jogo aqui para branco. Além disso, vou até dar um zoom aqui, o texto do Minecraft ele tem uma sombra caidinha aqui pro lado. E a gente vai colocar essa sombra também. Onde é que eu coloco essa sombra? A gente vem aqui no inspetor, desce todas as configurações lá pro final, onde ele tem aqui um cara chamado Underlay. Clico nessa opção, onde ele vai ter habilitado o Underlay. Porém, eu quero mexer nas configurações do Underlay. Click to Expand, clico nessa opção aqui. Ele vai abrir todas as opções para mim. Vou colocar o Offset de X, subir aqui. Ó, pode ver que a sombra ela foi jogada para o lado. E o Offset de Y eu vou descer para o negativo, onde ela vai ser jogada para esse lado de cá. Aqui em Dilate eu consigo aumentar ou diminuir o tamanho dessa sombra. Eu vou dar uma aumentadinha. E Softness eu consigo deixar ela mais suavizada. Ela vai dar uma smoothizada nessa sombra. Eu vou dar um pouquinho de nada para não ficar aquela sombra com a borda tão dura. É isso, eu consigo aqui em Color também alterar a cor e assim vai. Voltando para as opções de texto, a gente vai ter muita coisa aqui para configurar. Font Style é se é em negrito, caixa alta, caixa baixa, em itálico, com a linha embaixo. Em alinhamento eu consigo dizer que o texto é à direita, esquerda, centralizado, entre outros. A gente vai ter várias opções aqui que podemos alterar o texto. Nesse caso eu não vou mexer em nenhum e vou deixar dessa forma. Já temos o texto aqui do Minecraft, a fonte do Minecraft aplicada no nosso botão. E a fonte já configurada que a gente pode usar adiante dentro do nosso projeto aqui. Eu vou fazer agora a seguinte configuração. Seleciono lá meu botão e aí a gente vai começar a mexer com áudio agora. A gente vai pôr o efeito do clique do Minecraft quando eu aperto o botão. Aquele clique, clique que o Minecraft faz. Eu venho aqui do lado direito, onde ele tem um on-click. O que é um on-click? Toda vez que eu clicar no meu botão, ele vai realizar alguma ação dentro do jogo. Quando eu clico, ele realiza uma ação. E aqui dentro, eu vou dizer qual ação ele vai realizar. Clico na opção do mais, e aqui eu digo a ação. A ação que a gente vai colocar no momento é a ação de dar play em um áudio. No caso aqui, eu vou adicionar um componente dentro do próprio botão, que vai ser o áudio do clique. Adicionar componente. O componente responsável por dar play no áudio é o Audio Source. Ele já apareceu aqui para mim. Eu posso vir aqui na barra de pesquisar. Eu posso clicar aqui, ó. Ele vai ter as opções. Eu posso vir aqui e escrever áudio. Ó, já apareceu aqui, ó, Audio Source. Coloco esse componente. Dentro do Audio Source, eu vou colocar o meu áudio clip aqui dentro. Eu saio da minha pasta Fonts, vou para minha pasta Sounds. E aqui dentro eu tenho vários arquivos. Tenho 2 músicas e um do botão de clique igual do Minecraft. Vou lá no meu botão novamente, ele vai aparecer as opções, desço, e aqui dentro onde tem áudio clip, eu jogo meu button click aqui pra dentro. Ele vai ter uma opção que eu não quero ela ativada, chamada Play on Awake. O que é essa opção? Quando, assim que iniciar a cena no Unity, eu der play, ele vai tocar esse áudio que tiver com Play on Awake ativo. Mas eu não quero isso. O Play on Awake eu deixo desativado. Eu quero que esse áudio ele só toque quando eu disser para dar play. E quando é que a gente vai dizer para dar play? A gente vai fazer o seguinte. Tá vendo aqui a função do onClick? Eu clico, arrasto e jogo o audio source aqui para dentro. Venho no function, clico, seleciono o audio source, onde ele vai me perguntar, cara, estamos acessando o audio source, mas tu quer fazer o que com ele? Eu tenho várias opções aqui. Lá embaixo ele vai ter a opção play. Então o que é que ele está fazendo? Toda vez que eu clicar o meu botão, ele vai acessar esse audio source e vai chamar a função play, ele vai tocar o meu áudio. Dou play no game para fazer o teste. E olha só, quando eu clicar no botão, ele vai fazer o clique. Clique, clique. Inicialmente, pode ser que vocês estranhem esse áudio que eu coloquei. Pode ver aqui que a faixa de áudio ela tem um bom tempo em silêncio para vir o tempo do botão. Infelizmente, eu não fiz um tratamento para cortar esse tempo em silêncio. Então parece que tem um delayzinho para o áudio ser tocado, mas não tem. Esse delay é por conta que o áudio que eu coloquei ele tem um tempinho de nada sem som para aí ver o barulho de clique. Mas está funcionando normal.
E como a gente... Vou tirar aqui do botão do play. E como a gente não quer ter um retrabalho criando os outros botões tudo do zero, o que é que eu vou fazer? Vou copiar e colar esse meu botão para ser os outros botões do meu menu. Clico em button, Ctrl C, Ctrl V, clica aqui e arrasto para baixo. A gente já tem o outro botão, só que nesse caso aqui não vai ser o botão Play Game. Eu vou criar mais outros 2 botões além desse. A gente vai ter o botão aqui. Vou chamar esse botão. Esse aqui vai ser o botão de créditos. Créditos. Esse aqui é o botão. Estou alterando o nome dos meus objetos. Esse é o botão de play. O botão que eu copiei, ó, tá com Play Game. Acesso ele, clico aqui do lado, clico no text e aqui eu modifico o meu texto. Credits. Os meus créditos. Seleciono aqui o botão de crédito, Ctrl C, Ctrl V, copiei e colei, arrasto para baixo e aí eu vou ter minha opção de os outros botões, o de opção e o de sair. No caso aqui, o que é que eu vou fazer? Nesse caso, eu vou fazer meio como é o menu do Minecraft, que ele segue uma lista de botões e quando chega lá no final, ele cria 2 botões pequenininhos, um do lado e um do outro. Então, eu vou diminuir esse meu botão aqui, ó, fazer mais ou menos aqui assim. E aqui eu vou mudar o nome dele para opções. Esse é meu options. Ó, botão options. Eita, dei um Ctrl C, dei um Ctrl Z que ele voltou ao tamanho original. Então eu vou reduzir novamente. Vai ser meu options. Vou copiar e colar esse botão de options e fazer o de kit. Só que no caso aqui eu vou alterar ele para ele ficar do outro lado da minha tela. E aqui vai ser o botão kit para sair do jogo. E aqui no meu texto, vou alterar para kit. Pronto. Tenho todos os meus botões aqui, todos eles já têm a configuração. Tanto da animação, do texto igual do Minecraft e do som de clique. Vou dar play para vocês verem. Cliquei no primeiro, ó, clique, cliquei no kit, clique, cliquei no option, clique. E assim vai, já tem todos os botões aqui configurados com a animação. Tiro do play. E agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ter 2 telas que vai ficar dentro do menu. A tela de Options e a tela de Créditos. Bora fazer primeiro a tela de Créditos? Ó, aqui onde tem BG Menu, a gente vai ter o seguinte. Explicando para vocês como é que funciona a hierarquia. O que é que fica na frente de quê? No Canvas, o que diz que fica na frente de quê, diferente de um jogo 2D, não é o ordem layer. É o quão mais abaixo está o objeto, mais na frente ele fica no outro. Tá vendo que o kit, ele tá mais abaixo de BG Menu e mais abaixo do que todo mundo aqui? Ele é o principal objeto que está na frente de todo mundo. Tanto que se eu arrastar ele, ele fica na frente do botão Crash, no botão Play, do nome Menu Helms e até mesmo do BG Menu. Dá um Ctrl Z aqui para voltar a posição original. Então, baseado nisso, a gente vai fazer as outras telas, o painel de créditos e o painel de options. Só que no caso aqui eu tenho um cara chamado BG Menu, onde eu vou criar novos painéis dentro do Canvas que vão ficar na frente de BG Menu, onde eu vou ativar e desativar eles. E eles vão ser painéis que vão ficar na frente do que está atrás. Venho no Canvas, botão direito, UI e crio um panel, que é o novo painel. O painel originalmente dentro da Unity, ele tem a sua cor transparente. Se eu vier aqui no Color e vier no Alpha, que é o que diz a transparência, eu posso aumentar, ele fica 100% visível. No caso aqui ele fica com a imagem originalmente meio cinza. Porém a gente quer modificar essa imagem, onde tem aqui no Source Image. Quem é que a gente vai colocar? Vou voltar aqui para minha pasta Sprites. E eu tenho um cara chamado aqui, ó, Options Background. Esse meu cara aqui. Vamos fazer o tratamento e colocar ele lá dentro. Em Texture Type Default 2D
entre o Y. No caso aqui, como é uma imagem singular, eu não vou ter vários sprites, é uma única imagem, deixa dessa forma. Aqui onde tem bilinear, eu coloco point no filter. Porém, o tamanho original desse sprite é 16 pixels. Ele está colocando pixel por unidade 100. Eu vou botar o tamanho original, que é 16. E vou aplicar as minhas modificações. Aqui já está configurado. Volto para o meu painel de créditos. Vou alterar o seu nome aqui para painel, crédito. Pronto, aqui tá bom. E vou aqui em Source Image substituir pela essa opção do Options Background. Clico, arrasto, solto aqui dentro e ele substituiu. Agora, vê o seguinte, pode ver que ele está com um bloco de terra grandão e esticado. Eu não quero isso, eu quero que ele fique todo com os quadradinhos divididinhos e vários quadradinhos. A gente pode fazer essa configuração aqui no Image. Em Image Type, onde ele tem Simple, a gente bota, se eu não me engano, Tiled. Olha aí, onde ele vai distribuir vários bloquinhos na imagem. Onde se eu aumentar esse pixels por unit multiply, ele aumenta a quantidade de bloquinhos. Se eu diminuir, ele diminui a quantidade de bloquinhos. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, um 0.8. E acho que vai ficar um padrão parecido com o que é realmente o do Minecraft. Aqui dentro desse meu painel, eu vou querer que tenha um botão de voltar. E esse botão de voltar, eu vou fazer o seguinte. Como eu já tenho vários botões aqui criados, eu vou copiar um desse e jogar aqui pra dentro, ó. Botão Kit, vou copiar ele no caso. Ctrl C, Ctrl V. Pode ver que ele tem dois botões Kit. Só que o botão Kit, ele não está atrás do painel créditos, então ele não está aparecendo. O que é que eu vou fazer? Vou pegar esse meu botão Kit, jogar para ser filho de painel créditos. Joguei e agora ele está na frente de painel créditos, que está na frente de todo o resto. Pode ver que o botão Kit apareceu. Esse botão Kit vai ser o botão de voltar, back. Eu vou alterar ele aqui. Back, de voltar. Vou ajustar a posição dele aqui, ó, para ficar mais ou menos centralizado na minha tela, só que na parte inferior, ó, mais ou menos aqui assim, e vou alterar o seu texto para voltar. Back. E o que é que a gente vai fazer? Aqui dentro dessa minha tela de créditos, eu vou pôr as informações de todo mundo que fez o jogo. No caso aqui, eu vou fazer um crédito simples, onde ele vai ter um texto estático. Aqui dentro de painel créditos, vou clicar com o botão direito, UI, e vou criar um texto em Text Mesh Pro. Criei o meu texto. Esse meu texto eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o outro, que é alterar a fonte. Ele está com a fonte padrão do Unity. Como é que altera a fonte? Eu substituo esse fonte asset que está originalmente para o novo. Uma opção que a gente tem de fazer isso é clicar nessa bolinha, onde ele vai aparecer aqui as opções. Clicamos aqui na última, que é a opção o arquivo lá que a gente criou do Minecraft da fonte. Pode ver que ele já alterou o texto. O que a gente vai fazer? A gente vai aumentar o tamanho dessa área de texto para ele compor aqui o meio da nossa tela. E aqui dentro a gente coloca as informações de crédito de cada pessoa que fez dentro do projeto. Pode ver que o meu texto está pequeno. Eu vou aumentar o tamanho do texto aqui em Font Size. É um texto mais ou menos desse tamanho. E aqui a gente escreve, fulaninho fez tal coisa, cicraninho fez tal coisa, tararararará. Aqui eu estou só exemplificando, apertando botões aleatórios para a gente poder preencher. E agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai configurar, quando eu apertar esse botão back, ele vai fechar esse meu painel e vai voltar para background menu, voltar para o menu original, e quando eu clicar no botão créditos, ele aparecer essa minha tela. E eu vou fazer de uma forma que não vai precisar criar nenhum script para isso. Meu painel créditos, o que é que eu vou querer alterar ele para aparecer e desaparecer? É ativar e desativar o objeto. Aqui em cima, onde tem esse quadradinho, eu consigo, clicando nele, ativar e desativar o objeto. Basicamente, a gente vai acessar esse cara via função de clique e ativar e desativar ele. Originalmente, como é que a gente deixa o painel crédito? Desativado. Vemos no botão crédito, o botão que vai, quando eu clicar nele, ele vai abrir essa opção. Vemos aqui no inspetor, e lá onde tem a função clique, vamos adicionar mais uma coisa que ele vai fazer. A gente consegue empilhar várias coisas. Quando eu clicar, ele consegue fazer mais de uma coisa. Eu clico aqui no mais. E qual é a coisa que ele vai fazer? Aqui a gente tem que informar quem ele está acessando. Ele vai acessar painel crédito. Jogo para cá. Beleza. Lá dentro de painel créditos, o que é que ele vai fazer? Qual a função?
eu vou fazer a função de GameObject setActive, que é setar se está ativo, colocar se está ativo ou desativado. Onde ele vai pedir se é verdadeiro ou falso. Então, como eu quero abrir, quando eu clicar, ele vai dizer aqui que é verdadeiro. Eu vou ativar essa opção verdadeiro. Então, toda vez que eu clicar no painel créditos, ele vai abrir o painel pra gente. Bora testar? Vou dar play. Agora, clico no painel créditos e ele aparece pra gente a tela, porque quando eu apertei no botão, ele acessou esse cara e ativou aqui o botãozinho de ativar. Porém, o nosso botão back, ele ainda não está voltando. Bora fazer isso? Tiro do meu botão play. Venho aqui no painel créditos, ativo ele novamente. E vou acessar o meu botão back, voltar. Botão back. Esse meu botão back, eu vou adicionar a mesma coisa, a mesma função, só que de vez dessa vez eu vou deixar com aquele vizinho ativo, eu vou deixar desativado. O que é que ele vai fazer? Ele vai acessar o painel créditos e vai desativar o objeto. Clico no mais, aqui eu jogo o painel créditos aqui para dentro, na função eu coloco GameObject, setActive e deixo aqui ó, desativado, falso. O que é que ele vai fazer? Toda vez que eu apertar esse botão, além de dar play no áudio, ele vai acessar meu painel créditos, o setActive e deixar ele desativado. Painel créditos, deixo desativado novamente. Dou play no meu jogo. E agora ele vai estar todo funcional, o painel crédito. Clico, ele abre. Clico para voltar aqui no back, ele fecha. Créditos, back, fecha. É isso. Tiro do meu play e bora fazer agora o painel de opções. Como a gente já tem o painel de créditos criado, o que é que a gente vai fazer? A gente vai copiar e colar esse painel de créditos e vai modificar algumas coisas. Se meu painel créditos aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, pode ver que ele criou desativado também, vamos ativar. E aqui vamos alterar o nome. Coloquei aqui o painel de opções. Aqui onde tem esse texto, eu vou alterar o tamanho dele, vou deixar ele mais ou menos centralizado aqui na minha interface, mais ou menos aqui assim. E vou botar aqui, ó, explicando o que é essa tela, no caso aqui, Options. Vou centralizar meu texto aqui no alinhamento, clicando nessas duas opções eu centralizei. Vou deixar ele mais ou menos aqui em cima. E vou aumentar o tamanho da minha fonte, para ficar bem claro para o usuário aqui, ó, que estamos no painel Options. O que é que a gente vai fazer aqui no painel Options? Vamos colocar um slider que a gente vai poder alterar o volume. Vai ser a única configuração que eu vou fazer aqui. Existem várias outras opções de configurações. Aqui dentro, eu vou colocar aqui, ó, painel Option, botão direito, Y, e aqui ele já tem um cara chamado Slider, que é aquele botão ó, de deslizar para um lado e para o outro, onde a gente pode aumentar e diminuir o volume. Inicialmente, quando ele cria um botão pequeno. Vamos aumentar esse botão. No caso aqui, eu vou aumentar ele com a ferramenta de escala. Coloco a ferramenta de escala, clico no quadrado branco, clico, seguro, arrasto para o lado, ó, ele aumentou para mim. Vou aumentar aqui, deixa ele mais ou menos aqui nessa opção, nessa posição na minha tela. O que é esse botão aqui? Eu vou dar play para demonstrar. Isso aqui é um slider. Um slider, no caso, ele pode ser um slider de várias coisas. Mas no caso aqui, ó, vai ser um slider de volume, onde a gente vai poder alterar o volume do nosso jogo. Mas para ficar claro para o usuário que isso é um slider de volume, podemos ou colocar um texto aqui, um texto escrito aqui em cima, volume, ou colocar um ícone aqui do lado. No caso, eu vou colocar um ícone. Vou minimizar e eu peguei lá na internet um ícone de volume de som. Então eu pego esse cara, jogo aqui dentro da minha pasta de sprite e vou ajustar ele. Texture Type, Sprite 2D, Single porque é uma imagem única, filtro, como não é imagem pixel art não precisa, e aplica as modificações. Pode ver que agora tem o ícone do som. Para colocar uma imagem aqui dentro, botão direito aqui dentro do painel, Y, Image. Essa minha imagem eu vou arrastar aqui para o lado, para ficar do lado do slider. E vou substituir esse Source Image pela Sprite do som. Agora eu estou mostrando para o usuário que aqui é um slider de volume. E para a gente colocar a configuração de modificar o volume, o Unity ele já faz isso de forma automática, sem a gente precisar escrever uma linha de código. De que forma? O som do Unity, por exemplo, clicando aqui nesse botão aqui, ó, botão de voltar, o som do Unity a gente deu play no áudio, né? Mas existe um carinha responsável por ouvir esse áudio, como se fosse a orelha do ser humano. Quem é esse cara? Dentro do main camera. O
Clicando no Main Camera, ele vai ter um cara chamado Audio Listener, que é o ouvidor de áudio, vamos dizer assim. É o cara que ouve os barulhos, é a orelha do ser humano. No caso aqui é a orelha do Unity. Por padrão, o Unity ele já coloca o Audio Listener dentro da câmera. Toda a câmera do Unity ele vai ter um Audio Listener. Voltamos aqui para o nosso slider. Eu clico aqui no slider e ele vai ter uma carinha aqui, igual a gente tem no botão, uma função. Quando eu clico no botão, ele vai ter uma função quando o valor é modificado. Toda vez que o valor for modificado, ele vai fazer alguma coisa. Ou seja, quando o usuário ele arrasta o botãozinho do slider. Eu clico no mais e no caso aqui a gente vai acessar o Main Camera. Jogo o Main Camera e coloco aqui dentro. Aqui dentro das funções, a gente vai acessar o Audio Listener, que é o que ouve o barulho. E aqui dentro, lá na primeira opção, ele já tem um cara chamado volume. Isso aqui é do próprio Unity. O que é que ele está fazendo? Ele está associando o volume que eu posso ouvir com a minha orelha ao slider que eu tenho aqui. Inicialmente, meu slider, ele vem com esse cara aqui, ó, o valor dele entre 0 e 1, que é como 0% e 100%, vamos dizer assim. E ele está em 0, ou seja, ele está sem som. Se eu aumentar esse valor aqui, eu digo que ele está com som 100%. Então, vamos deixar o valor aqui dele em 1, que é 100%. E, para a gente testar que essa opção vai estar funcionando, a gente vai precisar colocar uma música de fundo. Como é que faz para colocar uma música de fundo? A forma mais simples é, vem aqui na nossa hierarquia, botão direito, áudio, áudio, source, que ele já cria um objeto separado para música. E esse nosso objeto eu vou colocar música. Então eu vou trocar o nome aqui dele para music, que vai ser a nossa música. No audio clip selecionamos a música. As músicas estão dentro da pasta aqui, menu Sprites, Sounds. Tem o menu Minecraft 1, menu Minecraft 2. Você escolhe a música que você preferir. No caso aqui, ó, clico no meu arquivo de música novamente, aqui em audio clip, jogo a segunda opção para cá. E tem dois carinhas que a gente tem que ficar atento para deixar ativo. No caso aqui, a música do Minecraft, a gente vai querer que ela sempre esteja ativa desde o meu início da cena. Então, Play One Awake nesse caso se faz necessário, deixamos ativada. E quando a minha música acabar, eu quero que ela se repita, seja uma música infinita. Imagine que o usuário ele fica 10 minutos parado dentro do menu. A música toca a primeira vez, quando encerrar não vai tocar mais? Não, eu quero que ela sempre fique tocando. Então a opção Loop eu deixo ativo. Essas duas opções. Caso a música do seu jogo esteja muito alta, nessa opção de volume aqui, você consegue alterar só aquele áudio, o volume daquele áudio. Esse aqui é o volume geral, né? No caso do Audio Listener, é o volume geral do jogo. Pronto, colocamos a música. Para a questão de teste, eu vou dar play. É para ele estar tocando a música. Olha a música do Minecraft tocando. Não sei se dá pra ouvir, vai estar bem baixinho. Vou alterar aqui meu slider. Tá em 100%, né? Vou arrastar pra 0. Ó, a música parou de tocar. Vou deixar em 50%. Ó, a música está em 50%. Vou deixar em 100%. O volume já está bem mais alto. E esse aqui é o áudio geral do jogo, tanto para efeitos sonoros quanto para músicas. Tiro do play. E aí o que é que a gente vai fazer agora? Vai fazer essa tela de opções aparecer ou desaparecer igual a gente fez com o botão créditos. Painel opções eu deixo desativado. Vou lá no botão Options, esse botão aqui, vou adicionar a função, onde eu vou arrastar o painel de opções. Aqui na função vou selecionar o Game Object, Set Active e vou deixar ativo. Vou lá no meu botão Back do painel opções, vou ativar ele novamente, esse botão aqui, ó, o botão Back. Aqui dentro, deixa gente, ele já pegou automático, a gente não fez um copiar e colar do outro, então ele já pegou automático, então tá tudo certo. Vou selecionar meu painel opções novamente e vou deixar ele desativado. Lembrando, pra gente não perder tudo que a gente fez, a gente apertar aqui, ó, Ctrl S para salvar, dou play no meu jogo. E agora o que é pra gente ter? A gente é para ter o botão de créditos, quando eu apertar aparecendo, botão back ele fecha, botão de option clico, ele aparece. Se eu altero aqui o slide, ele vai alterar o volume, ó. Alterando o volume. E apertando o back, ele vai voltar pro menu. O que é que a gente vai fazer agora? Aí sim vai ter que entrar o script. A gente precisa configurar os outros dois botões. O botão Play Game e o botão Kit.
Para isso a gente vai fazer o seguinte, vamos criar um arquivo separado, o GameObject aqui separado, que ele vai servir só para isso. Aqui na hierarquia, botão direito, createEmpty, que é um objeto vazio do Unity, e aqui eu vou alterar o nome dele para, por exemplo, menu script. Vou adicionar um novo componente nele, onde vai ser um novo script. New script, e aqui dentro eu vou escrever menu. Lembrando, o nome de script geralmente se cria com a primeira letra em maiúsculo. Criar e adicionar. E aí a gente espera ele ser criado. A gente vai criar duas funções. A função playgame, onde quando a gente clicar nesse botão ele vai trocar de cena. E o botão quit, que ele vai fechar o jogo. Criou o script menu. 3 pontinhos aqui no canto. Edit script. Bora lá. Para a gente colocar o script de trocar de cena, a gente vai precisar acessar uma biblioteca do Unity, que é o que faz trocar de cena. Aqui em cima a gente coloca as bibliotecas. Use Unity Engine, igual que está escrito aqui em cima. Ponto. E a gente vai acessar o Scene Management. Não apareceu aqui para mim. Eita, que o meu computador está travando. Esse cara aqui, ó, Scene Management, que é o cara que faz o gerenciamento das cenas. Ponto e vírgula. Aqui dentro, minha Nossa Senhora, pera aí. Agora foi. Aqui dentro, a gente vai criar uma variável de controle, onde eu vou ter acesso à minha cena que eu vou realizar a troca. Acho que é isso. E a gente vai colocar um texto, né? Public string nome da cena. Nome de variável sempre começa com a primeira letra em minúsculo. Nome da cena. Pronto. O void start e o void update nós não vamos utilizar, então eu vou remover eles. Porém, a gente vai criar duas novas funções, que são blocos de código, onde eu consigo executar esses blocos de código. E por que eu vou criar essas funções? Para quando eu apertar no meu botão, ele executar esse bloco de código. Para o meu botão poder acessar, eu vou ter que deixar essa função pública. Então, public void, vou botar aqui, jogar. Criei uma função do tipo jogar, uma função vazia, onde ele vai executar o código aqui dentro. Que código ele vai executar? Ele vai acessar o Scene Manager, que é um gerenciador de cena, ponto load scene, carregue a cena, e aí a gente diz dentro desse parênteses qual cena ele vai carregar. A gente põe o nome da cena. O nome da cena a gente vai informar ela pela variável pública chamada nome da cena. Coloca ela aqui dentro e ponto e vírgula. Função jogada, jogar, né? Função jogar, pública aqui, criada. Vamos criar a próxima. Public sair. Esse sair, ele vai ser uma função, public void, esqueci de pôr o void. Ele vai ser a função para sair do jogo, fechar o jogo. A função de fechar o jogo é o application.quit. Essa função aqui, ela fecha a aplicação, fecha o jogo. Porém, como estamos rodando ela dentro da Unity, essa função, apesar de ser executada, ser chamada, ela não vai fechar o próprio Unity, né? E nem vai fechar esse carinha aqui. Também não vai fechar esse carinha aqui. Então, a gente vai colocar aqui um debug.log. Debug.log. Onde a gente vai verificar que fechou o jogo. Só para representar. Nesse caso aqui, ele não vai fechar de verdade. E quando é que fecha de verdade? Quando eu aplicar. Quando eu fizer um arquivo exe, quando eu buildar o meu jogo. Ctrl S para salvar meu script. E esse aqui é todo o script do meu menu atualmente. Minimizo. Volto para o Unity. E atenção a uma coisa. As pessoas às vezes se confundem. O meu script ele foi criado aqui, ó.
e ele está dentro desse objeto chamado menu script. Aqui onde tem nome da cena, a gente precisa pôr o nome da cena que ele vai carregar, que ele vai trocar quando eu der play. E a gente vai fazer algumas alterações. Atualmente eu criei todo o menu chamada na cena Sample Scene. Ctrl S para salvar, porém eu vou modificar o nome dessa minha cena. Onde é que tem essa minha cena? Aqui dentro de Asset, na pasta em Scenes. Ele tem aqui, ó, Sample Scene, é a minha cena. Vou renomear, botão direito, rename, essa minha cena eu vou chamar de menu. Pode ver que alterei aqui, alterou lá em cima. E eu vou criar uma nova cena aqui, ela vai ser vazia mesmo, só por questão de teste. Botão direito, Create, e ele tem uma cara chamada Scene. E eu crio a minha cena aqui chamada Jogo, por exemplo. Jogo. Lá dentro do meu menu script aqui, ó, eu tenho uma variável pública no meu script do menu, onde tem o nome da cena. Quando eu clicar Play Game, ele vai carregar a minha cena Jogo. Então aqui eu vou escrever exatamente o mesmo nome. Se o nome aqui está com J maiúsculo, eu coloco ali J maiúsculo também. Jogo. E, além disso, eu preciso fazer uma configuração. O Unity, para ele trocar as cenas, ele precisa saber quais as cenas eu tenho dentro do projeto. E para isso, eu venho em File, Build Settings, e dentro desse Build Settings aqui, eu tenho as cenas do meu projeto. Eu arrasto todas as cenas que vai ter no meu projeto e vai ter uma transição entre uma cena e outra. Eu vou ter a minha cena menu e vou ter a minha cena jogo. Um convento que tem é que colocamos sempre a primeira cena desse build settings, a cena inicial que vai abrir o jogo. Quando eu der play no jogo, qual é a primeira cena que tem que abrir? No nosso caso vai ser a cena menu. Então o menu vem primeiro e o jogo vem depois. Configurado isso, posso fechar. E agora a gente vai colocar as funções dentro dos botões Play Games e o botão Kit. Acesse meu botão Play Game. E tenho aqui a função onClick. Vou adicionar uma nova função e aqui dentro, o que é que eu faço? Eu vou jogar o meu objeto aqui da hierarquia que está com o script dentro. Eu não vou jogar o script daqui de asset, dos arquivos, direto para cá. Eu vou jogar o GameObject da cena que está com o script dentro. Certo? Voltando aqui, ó. Menu script, jogo para cá. Ele vai acessar o GameObject menu script vai fazer o quê? Vai chamar uma função. Função de onde? Do meu script menu. Lembra que a gente criou uma função pública chamada jogar? Quando eu acesso aqui o menu, ele vai aparecer todas as coisas que podemos fazer com ele. E uma das coisas é chamar aquela função pública aqui, ó, jogar. Então, quando eu apertar o botão Play Game, ele vai chamar a função pública jogar. A nossa função pública jogar, ele vai dar um load em cena, vai carregar uma nova cena com o nome que a gente colocou lá, que é a cena jogo. Bora testar já essa opção? Eu dou play. Pronto, tá rodando o meu menu. Aperto o botão Play Game para ele trocar de cena. Ó, trocou. Cena jogo, ó o jogo aqui em cima. Só que atualmente meu jogo aqui tem nada, é só uma cena de exemplo. Tiro do meu play e vamos colocar, por fim, a opção de Kit, de fechar o jogo. Seleciono aqui o meu botão Kit, esse cara. Vou aqui nas funções onClick, adiciono mais um evento. Jogo o meu GameObject da hierarquia, não meu script. GameObject para cá. Acesso o script menu, a função pública, no caso aqui não é jogar, é sair, que é o botão Kit. Pronto. Dou play novamente, mas aqui a gente vai ter aquele porém. O jogo ele não vai fechar, mas a gente vai ver que ele executou a função, porque eu coloquei um print com debug log. Aperto o botão Kit e olha aqui, ele chamou, fechou o jogo. A função ela foi executada. Então aqui tá tudo certo. E assim, tiro do meu play, só para garantir, lembra, ó, tá vendo o asterisco do lado do nome? Não foi salvo. Ctrl S, agora sim foi salvo. Dou play no meu jogo e aqui eu tenho o menu finalizado. Quando eu clico na tela de créditos, ele aparece a tela de créditos. Clico para voltar, ele volta. A tela de opções aqui, clico em opções, ele abre. Consigo aumentar e diminuir o volume. Clicando aqui em back, ele volta. No kit eu fecho o jogo, ó, fechar o jogo. E quando eu clico no play game, ele vai realmente dar play e vai trocar de cena e vai abrir a minha cena jogo. E é isso. O menu aqui, o clonezinho básico do Minecraft está feito. Damos por fim aqui esse
tutorial. Se você quiser adicionar mais coisas, modificação, colocar os outros botões que tem aqui, versão do jogo, logo da empresa, aquele textinho amarelo, aí você vai criando e modificando conforme você quer. Pega mais asset da internet, muda o fundo aqui do Options, coloca uma imagem melhor, troca esse slide e coloca o slide mais bonito, entre outros. É isso, vídeo finalizado. Tchau!